Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Como prometido, hoje eu vou entregar aqui para vocês a nossa live que seria na quarta e não tivemos live. Hoje a gente vai falar sobre o que está por trás das tuas decisões. E hoje eu estou passando aqui no Face também, porque eu não estava mais passando a live lá no Face. E aí vieram lá no direct reclamar. Cadê as lives? Eu gosto de assistir pelo Facebook. Mas vocês precisam estar no Instagram. Então, me sigam lá no Instagram, porque daí vocês não perdem nada dos conteúdos, tá? Mas como vocês pediram, hoje eu vou transmitir aqui pelos dois. Vamos lá então, gente. O que acontece quando a gente precisa tomar decisões? E a gente acha, talvez tu ache, eu também achava, hoje eu entendo que não funciona assim, que as nossas decisões, elas estão por trás aí do que a gente consegue escolher. Ah, mas espera aí, a gente não escolhe nossas decisões, a gente não toma as nossas decisões a partir das nossas escolhas? Sim e não. Você acha que toma decisões conscientes, sabendo que é aquilo realmente ali que tu precisa fazer, ou que é realmente aquilo que tu quer fazer. Mas a verdade é que a maior parte das nossas decisões, ela está sendo tomada aí por você mesmo antes de você perceber. Então, você acha que está tomando decisão, que você acha que está escolhendo, mas na verdade, ela já estava escolhida por você antes, de forma automática. Bom dia, Nilza, minha querida. E isso explica muita coisa na tua vida hoje. Então, o que eu quero te trazer clareza hoje? Que as tuas decisões, elas não vêm somente da razão. Então, você não decide só com a razão. Toda decisão que a gente toma, ela não nasce da lógica. Então, isso aqui é melhor para mim, e aí a gente pensa e analisa, né, os prós, os contras daquela decisão. Não. As nossas decisões, elas nascem de algo muito mais profundo, a partir das nossas emoções, das experiências que a gente já viveu, das memórias que a gente tem, das crenças que a gente tem. Porque se a gente tem uma crença, por exemplo, de que ganhar dinheiro é muito difícil, na hora da gente fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, o que a gente vai buscar aqui de referência para tomar essa decisão? Não, ganhar dinheiro é muito difícil. Então, isso aqui eu vou decidir por não fazer. Por exemplo, bom dia, Denise. E em todas as decisões que a gente vai tomando durante o nosso dia, e a gente acha que é de forma consciente, e aí pode ser que não, pode ser, e não é nem pode ser, na maioria das vezes não. Tu acha que tu tá tomando uma decisão consciente, tu acha que tu tá tomando uma decisão ali através da razão, mas na verdade não é. Então, quando tu quer, por exemplo, se expor, mostrar o teu trabalho, mas tu trava. Quando tu quer crescer profissionalmente, mas tu acaba ali recuando. Quando tu quer, por exemplo, mudar, né? Mudar de vida, mudar a situação que tu tá, mudar de emprego, mudar de carreira, fazer uma transição, tu acaba adiando de fazer isso. E aí tu acha, muitas vezes, que tu não tá fazendo isso porque, sei lá, falta ainda ali alguma coisa, né? Falta tu te preparar mais. Eu já devia ter resolvido isso aqui, mas me falta força de vontade. Mas não é. A verdade é que existe aí padrões que se repetem. Por quê? Porque a gente usa como referência tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já experienciou. A partir disso, a gente toma as nossas decisões. Gente, as decisões elas vêm de várias formas durante todo o nosso dia, né? A gente precisa tomar decisões o tempo todo. Quando a gente fala aqui sobre decisões,
Não é só grandes decisões. São todas as decisões que a gente toma, né, a gente precisa ali tomar, né, durante todo o nosso dia. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E o que acontece? Esse padrão que faz a gente tomar as nossas decisões, ele vai se repetir. Então, tu decide, por exemplo, evitar o que tu precisa fazer, ou tu decide adiar o que tu precisa fazer, ou tu decide se proteger de algo, ou tu decide se manter aí no que já é conhecido, que na maioria das vezes é exatamente isso que a gente faz, inconscientemente. Por quê? Concorda comigo que se tu não tá tendo os resultados que tu gostaria e tu quer fazer diferente, e tu não consegue fazer diferente, inconscientemente tu tá tomando a decisão, por exemplo, de não fazer, ou de não ou de evitar, ou de adiar, inconscientemente tu tá te protegendo de alguma forma. E inconsciente também tu decide permanecer no conhecido. É por isso que mesmo quando a gente está, por exemplo, numa situação muito ruim, é tão difícil de sair. Porque assim, tu sabe que tu não quer mais viver aquilo, mas o nosso cérebro, inconscientemente, ele sempre vai escolher o que é conhecido. Então, na hora de tomar uma decisão para fazer algo, o nosso cérebro vai decidir como, tá? Quero mudar de vida, quero sair dessa situação. Só que a situação em que eu quero me colocar, eu sei que é muito boa, é o que eu gostaria de viver, só que eu não conheço. Eu nunca estive lá, eu não sei como é, talvez eu precise aprender coisas novas para estar lá e me manter lá. E o lugar que eu tô hoje não é bom, não tá bom. Eu não tô feliz, sabe? Eu tô incomodada. Só que aqui eu já sei como funciona. Aqui é seguro para o nosso cérebro. Inconscientemente, a tua decisão vai ser de permanecer nesse lugar que já é conhecido. E aí tu foge de ir para aquele outro lugar que é o que tu gostaria. Tu evita, tu adia, tu procrastina, tu te sabota, tu tem muito medo. E eu sempre digo que medo é normal a gente sentir, mas o que não é normal é que esse medo nos paralise. E é assim que a gente toma as nossas decisões. Então, tu te mantém nesse lugar conhecido, mesmo sendo ruim, mesmo querendo algo maior, algo melhor. Então você não decide pelo que você quer. Você decide pelo que seu sistema emocional suporta. E isso muda tudo, né, gente? Ter esse conhecimento muda tudo. Porque a partir daqui, a gente começa a entender que, ok, então se eu estou escolhendo tudo de forma inconsciente, como é que eu faço para mudar essa minha maneira de decidir? Se as decisões que eu tenho tomado estão me levando para um lugar ou me mantendo em um lugar que não é o que eu quero estar, como é que eu mudo para as minhas decisões também mudarem? Para que eu consiga fazer coisas diferentes, para que eu avance, para que eu vá para esse lugar que eu quero. Reprogramando a nossa mente. Tudo começa na mente. Absolutamente tudo. E aí aqui, a partir desse nosso alinhamento de entender como as coisas acontecem, por que as coisas acontecem, porque mesmo pensando muitas vezes tu decide ali por aquilo que não é o que tu queria na verdade, e lá no fundo tu sabe, e aí tu te frustra, tu te culpa, porque tu toma a decisão e te arrepende, porque o resultado que vai vir depois não é o que tu queria, né? Mas existem então raízes por trás dessa escolha. E aí agora presta atenção. Por trás das tuas decisões, tá? Por trás de todas as tuas decisões existem registros. Existem memórias que levam o teu cérebro a decidir.
mesmo que conscientemente tu queira fazer outra coisa. Lembra, eu sempre falo aqui, eu gosto de reforçar, também porque tem sempre gente nova chegando, a nossa parte consciente é só 5%. A parte inconsciente que comanda tudo, que faz as coisas funcionarem ali, que faz, né, o nosso comportamento, as nossas ações acontecerem ou não acontecerem, a forma como elas acontecem, está no inconsciente, que é 95%. Aí é sempre, como eu falo às vezes, aí existe uma briga ali. É a tua parte consciente, que é 5%, querendo tomar aquela decisão para ir para aquele lugar, para ter aquele novo resultado, para ir para aquela nova vida, para aquela nova escolha que tu quer. E aí tem 95% aqui decidindo isso por ti. Esses 95% engole esses 5%. Por mais que tu te esforce, nunca vai ser suficiente. Então, como é que a gente resolve isso? Como será que a gente resolve isso? Mas vamos pensar aqui, tá? Presta atenção. Por trás, então, de todas as nossas decisões, o que que tem? Registros, memórias, tá? Momentos da tua vida em que tu aprendeu a agir e reagir da forma como tu age e reage hoje. E aí, que todos esses momentos aí, o que tu foi aprendendo? Tu aprendeu, por exemplo, que se expor gera julgamento e tu não quer ser julgada. A tua mente vai te proteger de ser julgada. Talvez tu aprendeu que tentar, né? Qualquer coisa pode gerar frustração. Tu não quer te frustrar, então a tua mente ela vai te proteger para que tu não te frustre. Que crescer, talvez, pode gerar rejeição. Então, tu aprendeu que crescimento, que evolução, que ir para um próximo, para algo maior, pode gerar rejeição. Porque em algum momento, talvez, tu fez algo novo e teus pais, por exemplo, não validaram e tu se sentiu rejeitado. Então, tu aprendeu que crescer gerava essa rejeição. E aí a tua mente gravou tudo isso. E a partir do que está gravado aqui, ela vai te proteger. Lembra quais são as funções da nossa mente? É nos proteger, né, de dor, né, de desconforto, nos levar ao que nos dá prazer. E ela sempre vai buscar essas proteções. Aí, aquilo que tu chama de escolha hoje, de decisão, muitas vezes é proteção. E aí a pergunta que vem é: do que tu está te protegendo? Quando tu vai tomar as tuas decisões, o que tu está escolhendo? Eu quero que tu te observe. Tá, mas eu não consigo comandar e escolher isso, então como que eu vou saber? Sim, tu não consegue. Mas a partir dessas perguntas, a tua própria mente, ela vai encontrar aonde que está o problema. O que acontece toda vez que tu vai escolher algo? Do que tu está se protegendo todas as vezes que tu precisa tomar uma decisão? Aí agora vamos buscar ser mais específicas aqui. Sabe aquela decisão que tu precisa tomar? Aquela que tu precisa tomar agora. Tu já queria ter resolvido e ainda não conseguiu. Do que tu está te protegendo enquanto tu adia tomar essa decisão? Qual é o medo que tem por trás? O que tu vê como um perigo ou como um risco decidir sobre isso? E aí a resposta que vier, eu sugiro que vocês anotem aí para vocês irem aprofundando mais aqui. Tá. A partir agora de tudo isso que a gente entendeu, eu já tive aqui algumas percepções. Aquela decisão que eu preciso tomar, acho que eu já entendi aqui. Qual é o meu medo? Qual é o medo que está por trás dessa decisão? O medo que está me impedindo de tomar essa decisão.
Que decisão é essa? Que medo é esse? E aí, a partir daí, a gente já começa a ver o impacto que isso tem na nossa vida, né? Porque agora a gente começa a conectar tudo isso com a nossa vida. E aí aqui não são, como eu falei para vocês, só as grandes decisões, são as pequenas decisões que a gente precisa tomar todos os dias. E que a gente precisa muitas vezes repetir todos os dias. Então, qual é a pequena ação que tu precisa fazer todos os dias que tu tá decidindo de forma que te protege a tomar essa grande decisão? Vou dar um exemplo. Eu estou num trabalho que eu não gosto e eu quero começar uma outra carreira, né? Mas eu sei que para me começar outra carreira aqui, eu preciso primeiro começar a ter resultado nessa outra carreira para depois largar aquele meu trabalho, ok? Conscientemente, a gente entende que, né, a gente precisa ali continuar naquele trabalho por um tempo até ter esse resultado, mas ao mesmo tempo, todos os dias a gente vai fazer pequenas ações para ter esse novo resultado nessa nova carreira para com o tempo poder largar aquele trabalho que a gente não quer mais. Só que daí o que a tua mente faz? É um passo novo, é algo que tu nunca viveu antes. Tem várias coisas que tu vai ter que aprender que não é nada familiar para o teu cérebro, né? Para ti. E aí todos os dias tu vai ter que tomar pequenas decisões para chegar nesse lugar. Então, o que todos os dias tu precisaria fazer? As pequenas ações. Aí tu pensa assim, eu preciso para chegar aqui nesse lugar e ter resultado nessa minha nova carreira e poder largar esse emprego, eu preciso todos os dias acordar 1 hora mais cedo para estudar sobre aqui e aplicar o que eu preciso aplicar para, com o tempo, eu ter esse resultado. E aí, qual que é a pequena decisão aqui? Acordar 1 hora mais cedo, todos os dias. Só que daí desperta eu nem digo relógio, né? Porque a gente nem usa mais relógio. Desperta o celular. Qual é a tua pequena decisão nesse momento? É levantar da cama e ir lá fazer o que tu precisa fazer? Ou é apertar no soneca e continuar dormindo? E aí tu pensa, tô cansada, amanhã eu começo. E aí tu vai adiando, tu vai procrastinando. Só que aí tu acorda depois e tu te culpa porque tu não fez. E aí tu promete que amanhã tu vai fazer e amanhã isso se repete. Ou seja, não é o comportamento que tu queria ter. Conscientemente tu tomou a decisão de que tu iria todos os dias acordar 1 hora mais cedo para fazer aquilo. Mas inconscientemente existe ali uma proteção te impedindo. Aí na hora de acordar vem várias frasezinhas, né? Ontem tu foi dormir tarde. Tu tá cansada, dorme mais um pouco. Amanhã tu começa. E vem ali, a nossa mente é muito criativa. E aí essa pequena decisão que tu adia e que tu não toma, ou que tu toma de forma errada, ela vai te impedir de chegar naquele lugar que tu queria. E o que isso cria? Os teus resultados ficam travados, os teus ciclos se repetem, porque tu vai continuar aí nesse lugar que tu não quer. Tu não quer mais ficar nesse trabalho, mas tu vai continuar, porque tu não tá fazendo o que tu precisava fazer para construir ali essa nova renda, por exemplo, essa nova carreira para poder sair desse trabalho que tu não quer mais. E a sensação de estar sempre no mesmo lugar, porque tu vai ficar no mesmo lugar. Então, o teu resultado, ele não é falta de tentativa. Ele é um padrão aí a partir das tuas decisões. De onde vem todas as tuas decisões? Então, de onde vem todas as tuas decisões? De tudo que está registrado aqui. Inconscientemente existe alguma coisa, aí isso conecta com a pergunta que a gente fez lá em cima, que está te protegendo dessa decisão, desse lugar que tu quer chegar. E aí, de novo, a tua parte consciente quer fazer, mas a parte inconsciente tá ali no automático de te proteger e ela vai te impedir de todas as formas.
A consciência muda tudo, porque a partir daqui, tu entendeu como é que tudo funciona, tu entendeu por que é tão difícil tomar algumas decisões e tu também entendeu por que tu toma tantas decisões erradas que não te levam para o lugar que tu quer. Só que quando tu entende isso, tu para de se culpar. E a ideia aqui é exatamente essa, que tu, a partir de hoje, entendendo tudo isso, pare de se culpar. Mas parar de se culpar é suficiente? Não. Agora tu vai começar a se observar, entender da onde vêm esses medos, na hora de decidir as coisas, o que que acontece, como que tu tá agindo. Observa aí o que que tu quer fazer e tu não consegue fazer. Qual é o comportamento do teu corpo, sentimentos na hora de fazer isso? Sabe que, como eu dei aqui no exemplo, sabe quando tu precisa acordar aquela 1 hora mais cedo todos os dias para fazer algo e tu não tá conseguindo? O que que acontece no momento que tu teria que acordar? O que que tu sente? O que que o teu corpo sente? O que que a tua mente fica te falando? Quais são as frases que vêm? Quais são os pensamentos que vêm aí para te sabotar? E tu não muda a tua vida só tentando fazer mais um esforço. Tu precisa ter essa observação para a partir daí ter essa mudança. E tu vai mudar a tua vida no momento que tu começar a decidir diferente. E para decidir diferente, tu precisa acessar a raiz que está causando isso. Como que a gente faz isso? Reprogramando a nossa mente. Agora vamos entender aqui, ok, eu entendi, eu comecei a me observar, eu identifiquei várias coisas, tá? Tenho clareza, eu não consigo chegar nesse resultado porque as minhas decisões estão erradas e acontece isso, isso e isso na hora de eu fazer o que eu preciso fazer. Isso está na tua parte consciente. Só que daí aqui vem aquela parte mais difícil, tá? Mas mesmo entendendo tudo isso, eu continuo não conseguindo fazer. Isso é desesperador. Parece que eu tô amarrada. Aí aqui vem a parte que provavelmente tu não vai conseguir resolver sozinha, que é a parte onde a gente tem que mexer nos 95%, que é a parte inconsciente, que é onde a gente tem que reprogramar a tua mente para te trazer para o presente, para te entender que é seguro seguir em frente. Hoje, com o que tu tem registrado aqui, tu não vai conseguir fazer porque a tua mente sempre vai entender que não é seguro e vai te proteger e automaticamente o teu corpo não vai. É essa sensação mesmo de estar amarrada é a tua mente te protegendo, é o teu cérebro dizendo fica aqui quietinha que aqui não dói. A gente veste uma capa e fica ali escondidinha atrás daquela capa. Por isso que todos os dias eu venho aqui, falo, te trago consciência e quero te encorajar a resolver o que está por trás disso tudo. Então, se hoje tu identifica que tá travada, tu não consegue fazer o que tu gostaria de fazer, tu não consegue mudar o que tu quer mudar na tua vida, as tuas decisões elas estão sendo baseadas só no medo, na falta de ação, na procrastinação, em tudo que a gente falou aqui hoje, tu precisa resolver a raiz por trás disso, tu precisa reprogramar a tua mente. E de novo, sozinha é possível? É possível. A partir do momento que tu aprende como fazer isso. Aqui a gente tem duas opções, tá? E por isso que eu sempre falo para vocês. Me chama lá no direct, digita eu quero aqui, que eu vou te chamar e a gente vai conversar e entender o que para ti faz mais sentido. Faz mais sentido hoje tu ser direcionada, conduzida e resolver isso junto comigo? Aí eu vou te conduzir. Aí a gente vai para uma sessão de reprogramação mental. E em uma sessão a gente resolve isso juntas. Ou talvez tu queira aprender a fazer isso sozinha. E aí também existe um caminho, existe um programa de reprogramação mental, onde tu passa, né, por condições lá também, mas tu aprende a fazer isso sozinha. E tem ali o meu acompanhamento durante 1 ano. Então, eu quero que tu tenha coragem. E a partir da consciência que tu teve aqui,
tu tenha a responsabilidade de resolver, porque aqui tem duas escolhas. Ou tu continua do jeito que tu tá, não resolve o que tá aí na tua mente, continua fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, que são aqueles que tu não está contente, né? Ou tu pega tudo que tu entendeu aqui e decide, ok, mesmo que seja desafiador para mim tomar essa decisão, porque a minha mente está aqui tentando me proteger, eu vou digitar que eu quero, eu vou chamar a Letícia no direct e eu vou entender como que ela pode me ajudar. E eu vou assumir a responsabilidade, as rédeas aqui da minha vida, e a partir de hoje eu vou resolver lá na raiz, para que a partir de hoje eu possa ter resultados diferentes. E eu sempre digo, né, gente, a gente só consegue entender de fato como isso é possível a partir do momento que tu passa ali pela experiência. O que eu sugiro para vocês, tá? Independente do que tu quer resolver na tua vida. Digita eu quero aqui na live, abaixo da live, ou me chama lá no direct. E tu ganha de presente 30 minutos comigo para eu te ouvir, entender qual é essa tua dificuldade e a gente juntas entender também de que forma tu quer resolver. A partir daí a decisão é tua, resolver ou não, mas tu vai ter clareza do que é, de onde isso vem, como isso pode ser resolvido de uma maneira muito clara. Por quê? Que em meia hora tu consegue me dar essa resposta e aqui na live tu não consegue me explicar tudo isso? Porque cada uma de vocês são únicas. Não adianta eu explicar aqui de um modo geral. De um modo geral eu já estou explicando aqui, mas eu preciso saber na tua vida o que é, qual é o contexto, o que acontece, o que tu sente. Qual que é o problema, qual que é a dificuldade, qual é a tua trava. Que lugar que tu tá hoje que tu não quer mais ficar, para onde tu quer ir. Lá de forma muito individual, numa conversa aberta, né? Somente eu e tu. Uma conversa segura, onde não existe, eu sempre gosto de deixar bem claro, né? Não existe julgamento, não existe certo e errado. A única coisa que para mim é importante é o que tu sente e o teu resultado a partir dessa conversa. Então, te dá esse presente. Eu tô aqui disposta a te dar esse presente, a te dar esses 30 minutos comigo pra gente entender tudo isso juntas. Só que eu não posso querer sozinha. Pra gente viver isso juntas, tu precisa dar o teu sim e digitar que eu quero. Então, tenha esse ato de coragem aí e te dar esse presente. E tenho certeza que tu nunca mais vai olhar para trás. É aquilo que eu digo, né? Não tem como desver o que a gente já viu. No momento que tu tem todas essas percepções, entende? Olhando aí para a tua vida, para a tua questão, e tu entende que isso pode ser resolvido, tu vai querer resolver. E depois de tu resolver, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, tenham esse ato de coragem. E a primeira grande decisão, e é grande decisão, que tu precisa tomar hoje, é justamente essa. Digita que eu quero, me chama lá no direct, e essa será a sua grande decisão. A partir dessa grande decisão, todas as próximas decisões que virão daqui para frente vão ser muito mais simples e mais leves para te tomar. Porque não vai ter mais o que te trava aí, te impedindo de fazer aquilo que tu quer fazer. Certo, minhas lindas? Então é isso, gente. Sexta-feira. Eu desejo que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Segunda não teremos live por questões de agenda, mas terça seguimos aqui, semana inteirinha de lives, certo? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, aproveitem o final de semana de vocês e me chamem. Me chamem que eu vou esperar o eu quero de vocês. Ou aqui abaixo na live, ou lá no meu direct, porque a gente vai juntas seguir daqui para frente um novo caminho. Que é o caminho onde tu decide o que realmente tu quer para tua vida. E não mais decide baseada no medo, tá bom? Vou esperar vocês então.